Vamos lá, pessoal, a gente vai fazer um vídeo breve aqui, tentando falar sobre o empate ontem, na minha visão, frustrante, né, pessoal? Do Clube do Remo contra, né, o time do Volta Redonda, que jogou muita bola ontem, né, pessoal? Não existe terra arrasada, tá, galera? Eu tô vendo muita gente já mudando de opinião, já metendo o cacete em um, metendo o cacete em outro. Nós ainda estamos tranquilos em relação ao nosso time. Ontem não fizemos uma boa partida, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo. Primeiramente, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações aí, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, grupo de WhatsApp. Se você quiser participar do nosso grupo, 98107 3767. Um grande abraço aí a todos os azulinos, todos os inscritos no nosso canal e aos participantes do nosso grupo de WhatsApp, beleza? Para quem não sabe, ontem eu voltei aí pro estádio, tá, pessoal? Infelizmente, na minha visão, foi a pior partida do Clube do Remo. Eu tô falando do jogo de ontem, mas como eu falei, não existe terra arrasada, entendeu? A série B é uma competição difícil, uma hora o Remo vai derrapar, entendeu? Não tem jeito, mas por um empate, apesar do Remo não ter jogado bem, a gente, né, não vai meter o cacete, porque a gente não é nenhum leso aqui, entendeu? Quando eles merecerem de verdade, a gente mete o cacete. Mas tem algumas figuras aí que infelizmente a gente não pode passar pano, e a gente tem que reclamar, tem que cobrar para o atleta ou profissional aí não se acomodar. Entendeu? Volto a dizer, foi uma partida ruim do Clube do Remo, mas não desmerecendo aí o Volta Redonda, que jogou muita bola, entendeu? Tem muita gente criticando, até ontem chamavam o Daniel Paulista de professor, entendeu? A pessoa tem que procurar saber o que aconteceu. Não sou advogado do Daniel Paulista, mas ontem, antes do jogo, eu perguntei a escalação e o esquema, entendeu? E eu vi que ele veio com 3-5-2, né, pessoal? 3 zagueiros, 5 no meio e 2 atacantes. Eu já tava puto, meu irmão. Eu já tava puto. Porra, jogando dentro de casa com esse esquema não dá, entendeu? Em Belém a gente tem que ir pra cima, propor o jogo, ser o dono do jogo e das ações, entendeu? Mas à noite eu vi a entrevista, o pós-jogo do Daniel Paulista. Ele explicou perfeitamente, entendeu? O que aconteceu, por que ele veio com o esquema 3-5-2. O Janderson tá voltando de lesão e vocês viram, tá meia boca, meu amigo. Tá todo remendado, o cara já entrou mancando, ele não tava 100%. E como não tem outro jogador, ele teve que fazer aquele esquema em que ele disse que ele não tem jogador de velocidade, realmente não tem mesmo. Tem o Gabriel Martins, mas parece que vai embora. Tem o PH, que outra coisa que ninguém sabe, ele tá lesionado, tá voltando agora de lesão, por isso não tá sendo aí nem relacionado às vezes. E a gente tem, às vezes, tem que procurar, né, cara, saber o que tá acontecendo, entendeu? Então ele teve que vir com 3-5-2, ele me deixou bem claro. Ele mudou para esse esquema, né, que foi uma maravilha, porque a gente tem dois esquemas, um para jogar dentro de casa e outro para jogar fora de casa, que o mais indicado para jogar fora de casa é o 3-5-2, entendeu? Mas jogando em Belém, como ele não tem jogador de velocidade para jogar no 4-3-3, ele optou pelo 3-5-2, né? Que fica bem claro, a gente tem que analisar as coisas antes de meter o cacete. Se o Janderson tivesse 100% para jogar, deu apto para jogar, aí sim, aí eu ia meter uns caramba do Daniel Paulista. Mas ontem ele explicou, né, e realmente foi constatado, o Janderson tá meia boca, cara. O Janderson, que na minha opinião é o melhor jogador do Remo, juntamente com o Pedro Rocha, tá meia boca e tá todo remendado. Antes de continuar aqui, eu quero falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara para vocês. Cara, é uma tremenda de uma bagunça, né? Jogos no Mangueirão. É um desrespeito com o torcedor. Umas pessoas que não sabem organizar porra nenhuma.
É uma bagunça para entrar, para sair, para comprar cerveja, para tudo. Eu não indico vocês a levar os filhos de vocês. Eu nunca, na minha vida, entendeu? Vou levar minhas filhas para uma baderna dessa, uma bagunça de umas pessoas que não sabem organizar merda nenhuma. Entendeu? Catraca que não funciona. Eu acho que não tem gerador, porque eles falaram que as catracas travaram por causa da falta de energia, né, pessoal? E não tem gerador nessa merda aí que falaram que modernizaram o Mangueirão. Não tem gerador nisso aí. E a torcida ficou lá, ó, na fila, no sol quente, ó. Não tem uma cobertura, não tem merda nenhuma. Então ontem eu voltei a ir pro estádio, entendeu? Mas vou dizer pra vocês, cara, me arrependi. Me arrependi feio, entendeu? Porque o cara passa uma verdadeira vergonha indo ver jogos no estádio aqui no Pará. Porque é uma bagunça total, uma bagunça total. Nem que filmar nada, entendeu? E ainda tem que lidar com, né, não todos, tem que lidar com policiais, vamos dizer assim, grosseiros, que não sabem conversar com ninguém. Né? Ontem fui com o boné da remoçada, entendeu? E o policial ignorante, brucutu, né, podia muito bem chegar comigo e falar: amigão, dá pra você tirar o boné que não pode entrar, entendeu? Com um boné ou camisa de torcida organizada. Na hora eu pegaria e tiraria, mas não. Sabe o que o animal fez? Ele só fez puxar o boné da minha cabeça. Tu não vai entrar com esse boné. Eu falei: amigão, beleza, pode pegar o boné, mas tu não pode puxar assim na cabeça do cidadão um boné ou qualquer coisa. Né? Resumindo, ele levou o boné. O problema não é o boné, o problema é como ele fez aí, totalmente truculento, ignorante, mal preparado, esse policial aí, né? Que fica com o boné, mas que seja mais educado, entendeu? Então, falando do evento, uma verdadeira bagunça, uma merda, uma bosta, bosta mesmo. E, além de outras coisas, isso também me faz, me afugenta em ir pro estádio, entendeu? O último jogo que eu tinha ainda foi contra o CSA, com gol do Ribamar, entendeu? Então, voltando aí, mais uma vez, pense bem em levar o seu filho para ver jogo do Clube do Remo. Se eu fosse você, eu não faria isso, entendeu? A gente que é adulto já passa por certas coisas, imagine levar criança, cara. Eu nem imagino isso aí, entendeu? Voltando aí ao comentário do jogo, então, o que tem que acontecer? Seu papelinho tem que trabalhar para contratar o quê? Mais um jogador de velocidade ou até dois. Tem que contratar, papelinho. Porque a gente não pode ficar refém só de um jogador. Quer dizer, que o Janderson sai e não tem mais nenhum técnico, um jogador para ocupar o lugar dele. O Daniel Paulista tem que mudar de esquema porque ele não tem um jogador para suprir a falta do Janderson. Então, papai, tem que ir atrás. Tem que ir atrás de jogador de velocidade, mas um que preste. Entendeu? O Gabriel Martins nunca foi utilizado, vai até embora. PH tá batido. Então, cara, né, se vocês estão pensando em subir de divisão, tem que contratar um ou dois jogadores de velocidade. Contratações pontuais, não babuja. Entendeu? Então, a gente tem que contratar aí, bora esperar a janela de junho. Tem alguns nomes aí especulados, como o Matheus Davó. Tem o Paulinho Boia também, que é bom jogador. Quem sabe pode estar chegando no Clube do Remo. Mas o Remo tem que fazer contratações pontuais em junho. Entendeu? O que eu vou falar do Marcelo Rangel? Né, cara? Ainda tem gente, parece que torce contra o Marcelo Rangel só porque é fã do Vinícius. Entendeu? É incrível isso. Né? Isso eu acho uma coisa totalmente absurda. O cara ainda vir criticar o Marcelo Rangel, que às vezes o cara não é perfeito, o cara vai falhar. Mas o que esse indivíduo já salvou o Clube do Remo, amigo, não está escrito. Ontem foi mais um dia. Ele pegou bolas ali, cara, que sinceramente, se não fosse, eu fiquei sem acreditar no chute que ele pegou do jogador do Volta Redonda ali, cara. Sinceramente, então parabéns, na minha opinião,
né? Sem se empolgar tanto, para mim é o melhor goleiro da Série B, o Marcelo Rangel, e ele está mostrando isso em campo. Ah, Renato, tu tá babando? Não. Ele está constatando, ele está mostrando, ele está provando que ele é um bom goleiro e ele é o melhor goleiro da Série B. É um cara abençoado, um cara da igreja, merece todas essas boas apresentações aí, porque Deus está abençoando ele. Ele é um cara, como é que diz, religioso e merece, Deus ajuda quem trabalha sério, meu irmão. Então, parabéns pela partida. A nossa zaga ali, infelizmente ontem o Reinaldo fez uma partida péssima. Na questão de combate, até vai. Mas na saída de bola, cara, errou todos os passes. Sempre errava ali. No combate tudo bem, mas a saída de bola com o Reinaldo estava horripilante. Não gostei da partida do Reinaldo. Klaus fez uma boa partida. A nossa lateral Sávio jogou razoavelmente bem. Mas na minha opinião, assim, eu sou mais o Alan Rodrigues. Mas ele não comprometeu, o Sávio fez o que pôde ali. Nesse esquema do 3-5-2, os laterais viram ala. Então a gente precisa de um lateral mais agudo. Entendeu? O Sávio, ele não é tão agudo assim. Tem uma boa bola parada, bate bem escanteio, bate bem falta, mas ele não é aquele lateral agudo. Ele é mais aquele lateral para defender. E no 3-5-2, eu acho que a gente teria que ter vindo com o Alan Rodrigues, que eu não sei se tá batido. Entendeu? Mas ele não comprometeu. Sávio fez uma partida ali tecnicamente razoável, mas dava para ter jogado mais. Outro jogador aqui, que eu sempre falo, cara, da base. Eu sempre defendo, sempre falo pra molecada aí, bora agarrar a oportunidade. Quando vocês terem a oportunidade, agarra a oportunidade com unhas e dentes. E eu tô falando aqui do Cadu, cara, que infelizmente tá pipocando, cara. Eu falo isso aqui com uma dor no coração, sinceramente, mas a gente não pode passar pano, cara. É da base, mas a gente tem que falar a verdade. Fez uma partida, sabe, péssima, Cadu. Não tá se garantindo. Tem que melhorar muito mais, Tava com medo, não tava com personalidade. Foi isso que marcou esse jogador, a personalidade forte, E ontem, infelizmente estava com medo de atacar e não tá se garantindo. Quem sabe o Remo tem que contratar também. Tem o Pedro Costa. Pedro Costa aí poderia ter experimentado. Eu gostei dele ter entrado titular, mas ele não se garantiu na partida de ontem. Essa que é a verdade. Tá, pessoal? Me desculpe a família do Cadu, mas não dá pra passar o pano. O moleque não tá se garantindo com esse fardo nas costas, na minha visão. Mas a gente continua torcendo aqui para que ele melhore. Mas as críticas construtivas servem pro Cadu melhorar cada vez mais. Ninguém quer o mal do cara aqui. A gente só tá criticando para ele melhorar. Mas ele não tá se garantindo. Quando ele pega a vaga de titular, ele não tá correspondendo, infelizmente. Beleza? Ali no meio o nosso jogador lá, o Caio Vinícius, mas saiu lesionado, tá, pessoal? Preocupa, um jogador importante ali. Depois que ele saiu, o time ficou meio perdido, não teve saída de bola, já não estava tendo quase, E o Caio Vinícius saiu lesionado, infelizmente. O Remo perdeu bastante com a saída desse jogador que estava jogando bem. Entendeu, pessoal? Pavani, na minha opinião, fez uma boa partida, Girou pra lá, girou pra cá, fez o time se movimentar ali, entendeu? Na minha visão, o Pavani jogou muito bem. Matava a bola com categoria, fazia lançamento e fez uma boa partida aí, na minha visão, tá, pessoal? Não sei na de vocês. Entendeu? Aí teve esqueci agora os outros meios de campo, mas teve a entrada do Regis. Regis, muito bom jogador, cara? Deu um passe de letra ali. Muito bom jogador. Graças a Deus está dando certo. Eu creio. Ele pediu para sair, na verdade, muito cansado. Ele não está com essa preparação física boa ainda. Mas o Regis eu acho que tem lugar nesse time aí. Entendeu? Muito bom jogador. Jogador rápido, habilidoso. E fez uma boa partida. A gente espera que ele melhore
o mais rápido possível o seu preparo físico aí. Entendeu, pessoal? O nosso meio ali não estava criando muita jogada, mas também muito pelo bom jogo do Volta Redonda. Vamos ser sinceros, o Volta Redonda foi um leão ontem contra o Clube do Remo. Um leão contra o leão. Vamos ser sinceros, essa que é a verdade. Entendeu? No ataque aí, Adailton infelizmente muito estabanado, né? Muito afoito, para mim não jogou bem o Adailton, tá, pessoal? Na minha visão. E o Pedro Rocha. Pedro Rocha mais um gol, é o artilheiro da Série B. Pedro Rocha é um jogador diferenciado. Teve jogadas que ele pegou ali que se fossem uns 3, 4 anos atrás, era sal, meu irmão. Era sal ali, porque agora ele perdeu mais a velocidade, com tantas lesões, mas mesmo assim, o Pedro Rocha ali é um jogador diferenciado e jogou muito, na minha visão. Perdeu o gol, né? Perdeu o gol que não era para perder, entendeu? Mas resumidamente na partida, fez uma boa partida aí, fez um gol, tá tudo certo. Mas dava para ter feito mais, né, Pedro Rocha? Enfim, né, pessoal? Aí depois entrou ali outros jogadores aí que não fizeram muita coisa, entendeu, pessoal? Mas eu quero chegar nesse nome, que vocês sabem que eu defendo, né, cara? Mas as minhas, como é que diz? A minha paciência praticamente está esgotada com o Felipe Viseu, entendeu? Ontem eu vi pessoalmente da arquibancada o seu Felipe Viseu entrando, e é um cara sem sangue, cara. Pela televisão a gente tem uma visão, ao vivo é outra coisa. E eu fiquei acompanhando o Viseu. O cara fica com a mão na cintura, parceiro. O cara fica com a mão na cintura, né? Eu não sei se tá desanimado, mas não tem condições, cara. O dinheiro que ele tá recebendo, inclusive deu até uma BMW para sua mulher, ele tá só papando dinheiro do Clube do Remo e não tá jogando merda nenhuma, cara. Não tá jogando porra nenhuma, o seu Felipe Viseu. Cara, tem que conversar. E se eu não me engano, ele tirou a camisa 33. Tá, pessoal? Mas parece que não é só a camisa, não. Eu vou procurar saber, parece que ele tava com a camisa 9. Continue, se não for mandar ele embora, continue ele com a camisa 9. Deixa ele com a camisa 9. Esqueça o 33. Deixa pra torcida, uma camisa comemorativa do Tabu. Deixa pra torcida isso. Jogador não tem nada a ver. E deixa ele com a camisa 9. Mas, infelizmente, Viseu, ontem eu vi, fiquei acompanhando ali, tudo aqui mancada. Não tem condições. Muito dinheiro para pouco futebol. Entendeu, cara? E a gente sempre quer que melhore, mas a gente não pode passar pano e você não tá jogando merda nenhuma, não tá jogando nada, nada. Não tá correndo, é um jogador que não tem sangue, cara. Me lembra muito o Pimpão. Olha essa comparação. O cara comparar um jogador com um Pimpão, meu irmão, porque a situação tá crítica, né? Então vamos lá, cara, bora melhorar, né? Bora melhorar que tá pegando. Lembrei do Pedro Castro fez uma boa partida também, o Pedro Castro, um enferrujadinho, né? Pedro Castro fez uma boa partida, se esforçando, às vezes o time não joga nada, entendeu? Mas pelo menos a gente tem que ver a valentia e o esforço dos jogadores. Vontade, raça, na minha visão não faltou. O que faltou foi qualidade. Entendeu? O Remo errou muitos passes besta ali, de 1 metro, errou muita coisa boba nesse jogo aí. Entendeu? E vontade, beleza, vontade não faltou, nem raça, nem vontade. Os caras estavam com vontade, mas ontem não deu certo, né, cara? Graças a Deus a gente ainda tá invicto, né? Se eu não me engano, a gente é vice-líder. Vamos torcer contra o Vila Nova, contra o Cuiabá lá fora, né? Não tá fácil pra gente ganhar esse jogo. E se o Vila Nova perder, né, o Remo continua na vice-liderança. Entendeu? Então a gente tem que analisar as coisas friamente, cara. A gente não pode chegar aqui, tá, eu não gostei da partida, mas e as outras partidas? Eu não gostei do esquema, mas e os outros jogos que ele adotou, o 3-5-2, a torcida gostou? O problema é que ontem o time não engrenou mesmo. Não engrenou. E o Papelli tem que fazer as contratações pontuais nessa janela de junho. Entendeu?
E para eu estar falando isso aqui, você pode botar fé. Porque se fosse para xingar, se fosse para meter o cacete mesmo no time, que tivesse jogado sem vontade, vocês sabem que eu tava falando aqui. Eu não sou passador de pano como uns e outros aí. Entendeu? Ontem o time não fez uma boa partida. Na minha opinião, a pior partida. Tá, pessoal? Mas nada está perdido. Uma hora o Remo vai derrapar, cara. Entendeu? Mas tiver vontade, a determinação dos jogadores, isso amenizou. Mas não fizemos uma boa partida. Entendeu, pessoal? Então, vamos que vamos. A luta continua. Agora vamos pegar uma pedreira lá fora, que é o CRB. Entendeu? E a gente, né, torce para que o Remo continue evoluindo cada vez mais. Muito trabalho, né? Vamos trabalhar, vamos focar. Entendeu? Não é um empate dentro de casa, que é ruim. Na verdade é ruim, que vai tirar essa boa trajetória, esse bom desempenho do Remo na Série B. Mas a gente tem que ficar centrado, não perder o foco. A Série B é enorme, cara. Entendeu? Por isso que a gente tem que ficar com o pezinho no chão, nada está ganho, vamos com humildade, que as coisas tendem a dar certo. Sem soberba, sem sapato alto. Isso é muito importante também. Entendeu, pessoal? Então, né, felizmente o Remo empatou, mas a gente continua aí fazendo assim uma boa Série B. Nada está perdido, pessoal, nada está perdido. Isso falando dentro das 4 linhas. Tamo junto? Deixe seu comentário aí, né, se você concorda comigo, né, pessoal? E eu vou estar respondendo todos os comentários. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto.